Estamos aqui em Barra de Tabatinga, um paraíso que, por sinal, não muito frequentado, Nísia Floresta, Rio Grande do Norte. E aqui, nesta praia, que daqui a pouco vai baixar a maré, e tudo aí atrás que vocês estão vendo vai virar piscinas naturais. É um verdadeiro espetáculo. Nísia Floresta, Rio Grande do Norte. Eu gostaria de desejar a todos que a paz e a alegria tome conta das famílias de todos vocês nessas festas de finais de ano. E também que vocês se aproximem o mais que puderem das pessoas que vocês amam, porque nada é melhor e nada faz mais bem para todos nós do que o poder do amor, de estar junto com as pessoas que a gente ama. Este é o melhor remédio para o mundo, o poder do amor contrastando com o amor pelo poder. Então desejo isso a todos. Também continuar anunciando a promoção de Natal, que as pessoas que aproveitaram esta promoção até agora, elas ficaram muito gratificadas. Eu entrei em contato com essas pessoas, elas se sentiram gratificadas em presentear com livros. Então quero reforçar acima disso que a promoção ainda está valendo. Os 4 livros, você não precisa comprar os 4 livros, você pode comprar um. Veja o vídeo de número 80, em 1 minuto ele esclarece e também dá os preços, certo? Muito obrigado. Nós temos uma espécie de cronologia de todas as pestilências que a humanidade passou, né? Temos uma certa cronologia que eu vou expor para vocês aí, que ela, de 1320 a 2020, são 8 séculos de pestilências. E o que me deixa estupefato é que elas foram aproximadamente sempre no ano 20 de cada século. Esta cronologia que está aparecendo aí para vocês, ela já foi considerada um erro pelo checador de fatos, o observador. Mas eu digo porque, mesmo assim eu estou colocando ela, porque eu acho ainda assim que ela é válida. Por que que o observador checou os fatos e disse que essa cronologia não era balizada para o público? Simplesmente porque na época da peste negra, que ela não ocorreu em 1320, teria ocorrido 20 anos mais tarde, posteriormente, né? E que também o checador de fatos disse que esta cronologia não batia, porque houveram várias pestilências, né? Pandemias, né? Que não estão computadas nessa cronologia. Então por isso que eu coloquei aí para vocês exposta, porque eu acho que isso não deveria ser considerado um erro. Aliás, os checadores de fatos têm sempre uma intenção, principalmente quando é destinada à questão da saúde. Então, por causa de 20 anos, lá no início das pestes, dessa cronologia, e porque não foi colocada centenas de outras pestilências que ocorreram, pelo contrário, eu acho que essa cronologia até é válida, porque em 8 séculos ocorreram inúmeras, várias pestilências, né? E isto não é mero acaso, não é mero acaso. Os andromedanos, da constelação de Andrômedas, eles têm até um recado para todos nós. Os andromedanos, humanos de 5ª dimensão, eles supervisionam as nossas linhas de tempo. Eles ajudam a nossa matriz a ser rebaixada para que nós possamos, né, o povo, os habitantes da 3ª dimensão desta matriz, a se libertar e poder ascensionar para uma dimensão acima da 3ª dimensão. Então eles, supervisionando essas linhas de tempo, eles observaram certos fatos
que são até mesmo curiosos, que durante a peste negra de 1320, 1420, ou que seja até 20 anos depois dessa data, mas em 8 séculos, 20 anos não são muita diferença. Vamos dizer que isso é um fato muito insignificante para nós desconsiderar a cronologia que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, eles enviaram uma informação mostrando que até ocorreram fatos durante essas pandemias de 1320, 1420, em que as pessoas observavam nas montanhas, observavam nas colinas, figuras parecidas com aquela figura que a gente tem da morte, com aquele ceifador, aquela caveira que usa capuz, aquela caveira que usa capuz com a sua foice, que representa a imagem, a figura da morte para nós hoje. As pessoas estavam observando criaturas com hobbies, capuz e um pau comprido com uma haste que ia para a lateral, na ponta. E eles ficavam mexendo estas hastes, e enquanto eles mexiam, saía uma espécie de borbulha dessas hastes, e os andromedanos nos dizem que isto era a maneira como os agentes da agenda negativa alienígena estavam espalhando vírus da peste bubônica, de todas aquelas doenças que infestaram a Idade Média. Então, eles ficavam espalhando. E as pessoas, ao chegarem perto dessas criaturas, elas observaram, e a referência que eles tinham, daquilo que eles poderiam entender como se fosse esta figura da morte, é que essa figura fosse uma caveira. Por que isso? Porque dentro dessa roupa, dessa roupagem, estavam os greys. Os greys, que são aqueles responsáveis por fazerem o papel sujo para os reptiloides, Inclusive na linguagem dos Anunnakis, os greys não são chamados de cinzas, eles são chamados de míminos. Míminos em referência àqueles que fazem o trabalho sujo. E os greys, eles têm aquele aspecto cadavérico. Eles são chupados, eles parecem abortos ambulantes, eles são horripilantes, são figuras monstruosas. Eles são chupados assim, com aqueles olhos grandes. Então é por isso que as pessoas tiraram como referência que esta figura com esta foice era uma caveira. E segundo os andromedanos pentadimensionais, que supervisionam as nossas linhas de tempo, a figura da morte que nós conhecemos hoje, aquela figura que representa a morte, o estereótipo, ela é na verdade os greys que estavam espalhando doenças. Inclusive naquela época eles aproximaram a lua de Phobos. Phobos e Deimos são luas de Marte, que é onde vivem esses míminos, esses cinzas. Naquela época houve também um apagão no Sol, porque houve a aproximação deste satélite, que é onde os greys vivem no nosso sistema solar. Se aproximou da Terra, houve apagão, uma eclipse solar, e aí os greys se apresentaram na Terra fazendo o trabalho sujo. Claro que a psicologia e a nossa academia, nossos historiadores, eles vão dar outra versão para aquilo que representa a figura da morte. Mas aqueles que estão ajudando nós a nos libertarmos da matriz, eles dizem que a figura da morte é em referência a este fato oculto da nossa história. Os greys com capuz espalhando o vírus, certo? Viraram caveiras com capuz e a foice, certo? Então até aí tá explicado. O que nós podemos também dizer que eles são os 4 cavaleiros do Apocalipse, porque se nós formos ver a pestilência e a guerra, a peste e a guerra, que são 2 dos 4 cavaleiros do Apocalipse,
elas já representam todos os 4 cavaleiros do Apocalipse. Porque onde a peste e a guerra, sempre vai haver mortes, sempre haverá mortandade. Né? Então, na verdade não são 4 cavaleiros, são 2 cavaleiros do Apocalipse, que quando, como diz a Bíblia, quando nós abrirmos estes selos desses cavaleiros, quando chegar a época histórica que nós abrirmos estes selos, e esta época é agora, nós vamos entender o que de fato foi os 4 cavaleiros do Apocalipse que implementaram, programaram e eles infiltraram esta peste, esta guerra e toda aquele dominó, né, que segue a peste e a guerra. Aquele dominó que cai, né, que vai se desenrolando, né, como resultado da peste e da guerra. Bom, então isto tudo é, por incrível que pareça, planejado. É planejamento da agenda alienígena negativa. Porque são eles que supervisionam a matriz do lado de fora dela. Então, na verdade, toda a nossa libertação da matriz é uma guerra de pessoas fora da nossa matriz, 4ª e 5ª dimensão, que estão tentando nos libertar aqui na Terra. A ligação que se tem com elas são as sociedades secretas, que comandam as agências de inteligência, não é? Então, tudo isso faz parte do aparato de tudo isso que está acontecendo, e nós já estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial é aquela guerra que vai abrir estes selos e vai fazer com que a gente compreenda de fato quem foi que planejou toda esta mortandade de intenção maligna de controlar a quantidade de população no planeta. É tudo no final das contas, eles precisam de nós para se alimentar das nossas fraquezas, do nosso medo, do nosso ódio. Então eles ficam trabalhando toda essa maquinação, mas eles não querem 7, 8 bilhões, 10 bilhões de pessoas. Eles querem 500 milhões de pessoas ou até menos. Isso já é o suficiente como rebanho, né, de sustentação para aquele luxo que alimenta todas essas pessoas da agenda alienígena negativa, que estão sempre intervindo na nossa matriz. E isso está chegando ao final. Bom, e também temos esta última programa de pestilência, né? Também, por incrível que pareça, né? Vamos entender que ele foi planejado, porque estes vírus, eles foram patenteados. Então, quando um vírus é patenteado, isso vai ser descoberto, já está sendo, na mídia alternativa, já estão mostrando, embora o checador, cuidado com os checadores de fato. O checador de fato vai lá e diz: isso é mentira. Este vídeo que vocês estão vendo aqui, eles vão dizer que é mentira também. Pode ser que saia do ar, né? Mas aproveite enquanto é tempo. Então eles vão dizer: não, esses vírus não foram patenteados. Foram patenteados e mais cedo ou mais tarde isto vai chegar à grande massa crítica da humanidade, né? Como uma mensagem oficial, como uma notícia oficial, não apenas uma notícia alternativa que por enquanto ela é, né? Então nós temos aí os vírus patenteados. Quando um vírus, eles dizem que o vírus é natural, mas você não pode patentear um vírus da natureza. A natureza não pertence a ninguém, ela não pode ser patenteada. Então, se eles foram patenteados, é porque eles fazem parte do quê? Da engenharia biológica, da maquinação da guerra biológica. Tudo que está ocorrendo agora, né? O mais forte fator desta última guerra, a guerra que irá acabar com todas as guerras, e nós teremos paz por 1000 anos pelo menos, é a engenharia biológica. São as armas biológicas para poder
diminuir a população. Isto, pelos checadores de fatos, é considerado erro. Mas a mídia alternativa incansavelmente tenta mostrar isto para vocês. E é isto também que eu tento mostrar para vocês. Porque isto lhe cabe, isto é direito de você saber o que a mídia está escondendo. E os checadores de fato, eles e a mídia são a mesma coisa. Eles não estão separados da mídia. A mídia é a porta-voz do sistema e os checadores de fatos são aqueles que garantem que o porta-voz do sistema seja levado a sério e que não seja, né? O povo chegar, não acredito mais em notícia, porque as pessoas estão despertando e não estão mais acreditando em notícias. Aí o checador de fato vai lá, não diz, não, essa notícia é falsa, essa notícia é verdadeira. Mas o que interessa, a narrativa, é sempre aquela notícia oficializada do sistema, do establishment. O checador de fato só reforça isso, porque eles fazem parte, né, do mesmo anel, do mesmo sistema. Cuidado com a mídia oficial, a mídia mainstream, e cuidado principalmente com os checadores de fatos que irão, né, provavelmente tirar do ar este vídeo que eu estou fazendo para vocês. E aí nós temos aí Médicos pela Vida, nós temos aí Rainer Fuellmich, que é um advogado alemão. Bom, Rainer Fuellmich está juntando todas as provas contra a OMS e está processando os dirigentes dos órgãos de medicina da Alemanha, está processando os órgãos de medicina da ONU, a OMS, né? E eles não estão sendo levados a sério. Mas ele está juntando dados de médicos, já são pelo menos 10 mil profissionais, né? Que tem mestrado, tem doutorado, tem pós-doutorado, né? E que a narrativa não permite estar dizendo que eles estão errados, que eles não têm provas, simplesmente porque estes, inclusive tem prêmio Nobel junto com o Rainer Fuellmich, contestando os dados oficiais da OMS e processando a OMS. Então esses dados vão ser usados no próximo julgamento de Nuremberg. Esse processamento de dados, né? E essa contranarrativa oficial vai ser usado no próximo julgamento de Nuremberg, que vai ser o julgamento parecido com aquele que houve após a Segunda Guerra Mundial. Ele irá retornar quando as coisas ficarem mais esclarecidas, certo? Então nós temos aí toda uma gama, o próprio Médicos pela Vida, que não está sendo levado a sério pelos checadores de fato. Ele começou com 276 médicos. 1 a cada 4 desses médicos tem mestrado e 1 a cada 10 tem pós-doutorado desses Médicos pela Vida. Nos Estados Unidos já são 22 mil deles, que tem uma outra organização parecida com Médicos pela Vida, que é daqui do Brasil. Então é engraçado que a narrativa chega e diz que esses médicos estão errados. Aí ele atesta que os médicos, né, que apoiam a narrativa da OMS é que estão certos. Mas é engraçado porque esses médicos, tanto de um lado quanto do outro, a maioria deles se formou, né, e tem o mesmo status, né, do que os próprios médicos da OMS. Me formei na mesma universidade do que aquele médico da OMS. Tem o mesmo status ou até acima daquele médico da OMS. E aí a narrativa diz que eles não valem. Mas então não há sentido, porque se o cara está formado na mesma universidade, se o cara ganhou o prêmio Nobel de Ciência e de Medicina, se o cara, só porque ele não apoia a narrativa oficial da OMS, ele está errado? Mas então por que o outro que tem o mesmo status estaria certo? É tudo uma questão de narrativa. É tudo uma questão de narrativa, certo? Uma narrativa de contrafluxo com a outra. Uma narrativa que tenta nos impor a guerra biológica e a outra narrativa que tenta nos salvar desta
pestilência planejada, né, e perigosa que eles estão implantando já há 8 séculos, pelo menos. Então, você decide se o que eu acabei de dizer, baseado em tudo que está ocorrendo na nossa humanidade e que as pessoas que estão despertando, elas estão vendo que cada vez mais a narrativa oficial e que órgãos intergovernamentais e não governamentais como ONU e OMS, elas não têm sua funcionalidade a favor da nossa humanidade, a favor da ética da vida, certo? A ONU, ela não vingou, a ONU, ela não prestou o verdadeiro serviço que deveria prestar à humanidade. Ela fracassou igual a Liga das Nações que antecedeu ela. Depois da Primeira Guerra Mundial veio a Liga das Nações. Ela fracassou de tal maneira que foi criada a ONU. E a ONU tem um currículo de muito mais fracassos, né, e perversões do que a Liga da Nação, desde que ela foi criada no dia 24 de outubro de 1945. A ONU não deveria servir como referência e nem a OMS para tudo que está ocorrendo contra a ética humana de hoje. Saudações do seu co-viajor.